John Dee foi uma figura proeminente no Renascimento inglês. Foi um dos maiores expoentes da alquimia, da astrologia e do ocultismo. A sua vida, marcada por uma busca incessante pela sabedoria e pelo conhecimento, o colocou no centro de uma rede de intelectuais e ocultistas que moldaram o pensamento esotérico da Europa, a Rosa Cruz. A Inglaterra passava por uma ruptura com Roma. O Renascimento e o Humanismo, movimentos intelectuais que valorizavam a razão, ganhavam força na Inglaterra. Nesse cenário, nasceu o nosso mago. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à biografia de John Dee. Nascido sob o influxo solar do signo de Câncer, no dia 13 de julho de 1527, John Dee emergiu no turbilhão da Inglaterra Tudor. Filho de um oficial da corte de Henrique VIII, desde cedo ele conviveu em um ambiente intelectualmente rico. Desde a juventude, a sua sensibilidade para o mundo invisível era notável. Seus sonhos, muito vívidos e precognitivos, juntamente com as experiências sensoriais, tudo isso o conduziu a uma busca incansável por um conhecimento superior. John Dee relata em seu diário que desde a infância ele ouvia vozes e sentia presenças em seu quarto, indicando uma profunda conexão com as dimensões além da percepção sensorial. A jornada acadêmica de John Dee inicia na Chelmsford Chantry School e foi culminada em Cambridge, e o colocou em contato direto com as grandes mentes da sua época. A fundação do Trinity College, sob o patrocínio de Henrique VIII, marcou um ponto de virada em sua vida, consagrando-o como um dos mais brilhantes pensadores da sua jovem geração. Henrique VIII, junto com seus conselheiros ao fundar o Trinity College, demonstrava uma compreensão profunda da importância da educação para a reforma religiosa que o seu reino passava e que era urgente a construção de uma identidade nacional, com um currículo que proporcionasse aos estudantes uma nova Inglaterra, e John Dee floresce no centro desse desejo de criar uma identidade nacional. Após os seus estudos iniciais na Inglaterra, a Europa continental o acolheu em suas peregrinações para aprofundar seus estudos, passando pelo Sacro Império Romano Germânico, Louvain, Bruxelas e Paris. Somente ávida absorvia os conhecimentos dos mestres antigos e dos mestres contemporâneos, tecendo uma rica tapeçaria de saberes esotéricos. Nesse período, a matemática e a astronomia se mesclavam à astrologia. Essa arte, em particular, era uma ferramenta que John Dee dominava com maestria. A acusação de conspiração contra a Rainha Maria, baseada em seus horóscopos, demonstrava a relevância que a astrologia tinha em sua época. Então, após retornar à Inglaterra, no ano de 1555, John Dee foi preso e acusado do crime de conspiração, por ter feito os horóscopos da Rainha Maria e da Princesa Isabel, Elizabeth I. Ou seja, ele já era estudado na arte da astrologia aos 23 anos. John Dee apareceu na Câmara, se defendeu das acusações de traição, o assunto foi esclarecido, mas ele, magoado, se retirou dos cargos. Na década de 1550, ele entrou para o negócio da família, a Companhia dos Mercadores. Sua associação com a Worshipful Company of Merchants, a Venerável Companhia dos Mercadores, uma das mais antigas guildas de Londres, o inseriu em um ambiente comercial e diplomático de grande relevância. A Companhia dos Mercadores não se limitava ao comércio. Seus membros, frequentemente nobres ou burgueses influentes, desempenhavam um papel crucial na vida pública. Eles atuavam como intermediários em negociações,
financiando expedições, em alguns casos até mesmo participando dessas missões diplomáticas. A filiação de John Dee a essa companhia lhe proporciona uma rede de contatos e uma experiência no campo da diplomacia. Seus diários repletos de símbolos e códigos enigmáticos comprovam que as suas ligações com personagens secretos e agentes, onde ele usava códigos em latim para não revelar as suas identidades, o que rendeu a John Dee o título de James Bond do esoterismo. O enigmático mago da Inglaterra Tudor era muito mais do que um simples estudioso. Atrás da fachada de um renomado matemático e astrônomo escondia-se um agente secreto. Enquanto negociava os seus tecidos, cavalos e especiarias, Dee exercia a diplomacia dentro e fora do reino, e ocultamente sonhava com o plano de um império britânico. Com a agilidade de um espião e a perspicácia de um mago, tal como Paracelso, Agripa e Tritêmios, John Dee enxergava a geopolítica 50 anos à sua frente. É evidente que as suas habilidades em negociação, matemática e o seu conhecimento de línguas o tornaram um agente secreto no campo da diplomacia internacional. Ao mesmo tempo, John Dee era um explorador preocupado com a arqueologia e um visionário no campo da educação. Ainda que tenha sido acusado de traição, um ano depois, em 1556, ele apresentou à Rainha Maria um plano visionário para preservar os livros, os manuscritos e os registros antigos, e fundar então uma biblioteca nacional. A Rainha Maria rejeitou a ideia, e ele desafiou a si mesmo e expandiu a sua biblioteca pessoal em Mortlake. A biblioteca de John Dee se tornou então um centro de ensino e aprendizagem fora das universidades. Tornou-se a maior da Inglaterra com mais de 4.000 obras e atraiu muitos estudiosos que viajavam à Inglaterra, aumentando, novamente, a sua rede de contatos. John Dee tinha uma coleção considerável de obras de Raymond Lully. Possuía Pico de la Mirandola, Reuchlin e vários exemplares de De Oculta Filosofia de Cornelius Agrippa e a esteganografia de Johannes Trithemius, o abade Trithemius. Atribui-se a John Dee a posse do manuscrito Voynich, que o Imperator dos Rosacruzes adquiriu, como nós falamos no vídeo sobre o manuscrito Rosa Cruz do Imperador. E nós temos aqui no canal a biografia de Pico de la Mirandola, Reuchlin, Cornelius Agrippa e do abade João Trithemius. A biblioteca de John Dee funcionava como um verdadeiro centro intelectual. Entre seus frequentadores destaca-se o irmão de Heinrich Conrad, Conrad Conrad. Michael Mayer, Robert Flood e Giordano Bruno também estiveram nessa biblioteca, e Bruno era muito amigo de outro frequentador, Philip Sidney. Philip Sidney, sobrinho de Robert Dudley, primeiro conde de Leicester, mantinha laços estreitos com a corte protestante do Sacro Império Romano Germânico. As suas viagens frequentes a Wittenberg o colocavam em contato direto com figuras importantes como Johann Casimir, filho de Frederico III de Wittenberg, lá no Palatinado. Os três possuíam laços em comuns. Eles eram membros da Ordem da Jarreteira e da Ordem de São João Evangelista, os Hospitalários. A relação entre John Dee e Philip Sidney transcendia os círculos intelectuais, adentravam o campo da utopia política. Eles sonhavam com a utopia de Thomas More. Sidney tinha laços estreitos com Giordano Bruno, que dedicou a ele os seus 2 livros, dada sua relevância nos meios esotéricos. Essa rede se conectava com a tradição familiar de Sidney, a Ordem de São João Evangelista. Pois a Ordem dos Cavaleiros de São João Evangelista do Hospital de Jerusalém, os Hospitalários, com suas raízes nas Cruzadas, possuíam uma vasta rede de contatos por toda a Europa.
Nessa ordem, temos um ramo que se tornou protestante, que se secularizou, que é os Cavaleiros de São João Evangelista do Bailado de Brandenburg. E Brandenburg era também administrado por Frederico de Wurtemberg. Esses cavaleiros se tornaram independentes da Igreja Católica Romana. Então observem que união interessante para fortalecer esse eixo protestante. Enquanto a Ordem da Jarreteira protegia a rainha ou o rei da Inglaterra, a Ordem dos Cavaleiros de São João Evangelista do Bailado de Brandenburg protegia os príncipes eleitores protestantes. Isso vai conectando os nossos personagens. Então, com a ascensão de Elizabeth I ao trono inglês no ano de 1558, nós temos um novo capítulo na vida de John Dee e também de toda a Europa. Poderíamos dizer até do mundo. Como conselheiro real, John Dee se tornou uma figura central na corte. Ele ficou conhecido como o astrólogo elisabetano. Ele escolheu inclusive a data da coroação de Elizabeth, um evento de suma importância política, que demonstra a confiança que a rainha depositava em John Dee. O nosso mago está no centro das relações que visavam fortalecer o eixo protestante contra os Habsburgos e contra a Igreja Católica Romana da época, que emitiu várias ameaças contra a vida de Elizabeth I. Os eleitores do Palatinado desejavam se casar com Elizabeth, pois, para proteger e fortalecer esse elo entre Inglaterra e Sacro Império Romano Germânico, pois no campo da política e da geopolítica nada acontece simplesmente por acaso. E obviamente não estamos falando de conspiração, mas de planejamento e de estratégia, que é muito comum. A descoberta de diversas conspirações comprovadas contra a vida da rainha corrobora essa hipótese, pois, nesse mundo oculto, a alquimia, a astrologia e a política se entrelaçavam de uma forma muito complexa. A máxima hermética, como a em cima e embaixo, reflete essa crença na correspondência entre os mundos visível e invisível, sugerindo que os processos políticos também são um reflexo no mesocosmos dos processos que ocorrem no micro, em nós mesmos, e também no macrocosmos, o mundo espiritual. Por isso, era muito importante ter um astrólogo que pudesse ver, refletido no céu, os desígnios celestes e os seus potenciais. E John Dee possuía uma visão holística, possuía conhecimento dos símbolos e uma intuição que o tornavam único. Ele era também um especialista na interpretação dos textos antigos e na decifração de códigos ocultos. Logo, no ano de 1564, ele publicou o famoso Monas Hieroglífica, um livro cujos trechos são citados nos manifestos Rosacruzes, e também que influenciou os cálculos do livro Naometria. A Monas Hieroglífica, que representa a tentativa de unificar os conhecimentos da alquimia, da astrologia e da Kabbalah, e também da filosofia natural, formando assim um sistema coerente. Alguns enxergam nessa obra a síntese entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, a cruz, o círculo e a lua, em uma quarta revelação, o rosacrucianismo. Outros veem nessa obra uma tentativa de unir a fé e a razão, a ciência e a religião, a cruz e a rosa. Essa obra foi influenciada por outro grande mago, Heinrich Cornelius Agrippa. Cornelius Agrippa havia fundado o seu Colégio dos Magos, a sua Sodalitium, em Londres por volta de 1507. Constituía-se então um ponto de encontro para intelectuais e ocultistas da época. Essa rede incluía livreiros e impressores influentes como os da Sociedade Agla, a misteriosa sociedade dos
impressores e copistas, com os quais John Dee mantinha laços estreitos. Então, essa rede servia como um fórum para trocas de ideias e disseminação de conhecimentos esotéricos. Agrippa, John Dee e Robert Flood, três das figuras mais importantes do hermetismo renascentista na Inglaterra, estavam profundamente conectados a essa rede. Embora nós não tenhamos registros ainda de correspondência diretas entre eles, a influência de Agrippa, em particular, era evidente na obra de Robert Flood e de John Dee. Ambos eram estudantes de filosofia oculta, como assim designavam-se a si mesmos os discípulos de Cornelius Agrippa. Em sua vida pessoal, John Dee casou-se 2 vezes antes de conhecer a sua fiel companheira. Em 1578, então, quando ele tinha 51 anos, não perdendo as esperanças, ele encontrou Jane Froment, que tinha 23 anos. Eles tiveram um filho chamado Arthur Dee e se casavam. Arthur Dee era um jovem muito sensível que nós falaremos adiante, e será o grande herdeiro continuando as obras de seu pai. O arcanjo Uriel. Segundo as obras do abade John Temes, cada período de 354 anos é regido por um arcanjo. Uriel era o arcanjo que estava mais próximo da humanidade. Ele aparecia aos justos na forma de um pássaro. Eis o relato de John Dee. Um estranho barulho de batidas em meu quarto e a voz 10 vezes repetida, um pouco parecida como o grito de uma coruja. John Dee. Então, na voz de uma coruja, aparentemente o arcanjo apareceu e se manifestou a John Dee. Com sua sensibilidade psíquica desenvolvida desde jovem, o chamado do invisível continuou através de várias manifestações diferentes, até que no ano de 1580, John Dee afirma ter se comunicado com o arcanjo Uriel e com muitas outras entidades arcangélicas, que lhe entregaram um espelho mágico que dizem ser de pedra obsidiana. A partir dessa experiência, John Dee começou a se voltar mais energicamente para as artes ocultas, para expandir as limitações do seu conhecimento científico. Ele procurou contatar os espíritos através do uso de um vidente. Ele pensou que assim poderia estudar através de um intermediário, uma ponte entre ele e os anjos. Até que no ano de 1582, John Dee conheceu Edward Kelly, que na época se chamava Edward Talbot, que o impressionou muito com suas habilidades. Aqui se iniciou uma longa e dramática amizade. Kelly passou nos testes que John Dee fazia com seus intermediários. Vai pensando que é só afirmar coisas. Não mesmo. Existiam testes. E Edward Kelly passou em todos os testes. Ainda assim, John Dee esteve sempre em contato com outros alquimistas que enviavam correspondências criptografadas. A sua arte era chamada de filosofia oculta, em homenagem ao livro de Cornelius Agrippa. Seus membros não usavam nenhum nome para tal associação. E o selo de reconhecimento desses filósofos ocultos era o caduceu de Hermes, que além de lembrar o tridente dos filósofos desconhecidos, também faz referência ao cristograma. Nos conta John Dee. Recebi as cartas do Sr. Dr. Andreas Hess, estudante de filosofia oculta, através do meu amigo Richard Hasneck, um agente da Antuérpia, muito diligente em meus negócios, e recebi, junto com as cartas, o sinal de Mercúrio, o selo dos planetas. John Dee, em 1581. Esses filósofos ocultos faziam parte da tradição iniciática que remontava à confraria céltica de Conrad Celtis, e antes disso, eles já praticavam a magia natural ensinada nas academias de Marcílio Fitino,
Seus estudos abrangiam alquimia, astrologia, cabalá e magia cerimonial. E a fim de proteger o conhecimento de olhos indiscretos, esses filósofos utilizavam pseudônimos e uma linguagem simbólica e também alegórica, conhecida como sub-rosa. Os estudantes de filosofia oculta, filósofos ocultos, filósofos naturais, filósofos desconhecidos ou incógnitos, também foram chamados de filósofos do fogo por Giordano Bruno. Aqui devemos entender os amantes da sabedoria. E a sabedoria era a própria arte, a sabedoria oculta, a arte mágica. A iniciação nesses mistérios exigia um longo preparo e um longo período de purificação, durante o qual o iniciado se preparava para entrar em contato com as dimensões superiores da realidade. As práticas esotéricas desse grupo incluíam a utilização de ferramentas como espelhos mágicos, cristais e símbolos sagrados. Eles se comunicavam em uma mesa de medidas especiais de madeira preparada, madeira doce, em horários específicos com os selos do sistema e a bola de cristal ou o espelho negro, como uma forma de cristalomancia. Esse modelo de espelho mágico continuou sendo perpetuado na Hermetic Brotherhood of Luxor, na Golden Dawn e também na antiga e mística Ordem Rosa Cruz em seus primórdios com Harvey Spencer Lewis, e ainda é usada nas escolas martinistas atuais, como consta na obra de Paul Sedir, Os Espelhos Mágicos. John Dee e Edward Kelly viajam então à Polônia, a convite de Albrecht Laski, que era um nobre polonês que financiava a Academia Cracoviana, outra academia hermética na Polônia, que nós abordamos na biografia de Michael Sandivogius aqui no canal. O Laski era discípulo de Paracelso e também era patrocinador de Michel Sandivogius. No ano de 1589, John Dee conheceu Heinrich Kunrat em Bremen. Kunrat, admirador da obra de John Dee, tornou-se seu discípulo. Aprofundou então seus estudos em alquimia e astrologia. Esse último, em sua obra Amphitheatrum Sapientia Eterna, chamará a filosofia oculta de Cornelius Agrippa de a sabedoria eterna, a sabedoria oculta, a magia, a sabedoria que foi ocultada. Finalmente, é no castelo do Imperador Rodolfo, em Praga, que John Dee conhece a Michael Mayer, discípulo de Heinrich Kunrat. Mayer, por sua vez, dedicou parte da sua obra a elogiar o trabalho de John Dee. Então os alquimistas, membros da Ordem do Tozão de Ouro, uma ordem cavalheiresca com um ritual cristão baseado no simbolismo alquímico, unem os seus esforços através do castelo do imperador para cristianizar a magia. John Dee, Edward Kelly, Basil Valentine, Giordano Bruno, Heinrich Kunrat, Oswald Crow, Michael Mayer, Michael Sandivogius e muitos outros incógnitos menos famosos, todos sob o patrocínio do imperador, então se unem para transformar a magia natural em uma magia mais cristã, como atestam as suas obras. Eles se esforçavam para propagar uma reforma espiritual nas artes e nas ciências, para sublimar a matemática, a alquimia, a filosofia e a magia, colocando a espiritualidade no centro das artes e das ciências, colocando no centro do cristianismo a rosa da sabedoria eterna que foi ocultada, que era a filosofia oculta, a magia. E para tal projeto, eles possuíam as instruções secretas escritas décadas antes, que estavam na Biblioteca de Praga, as 12 cartas secretas de Paracelso. John Dee afirma em seu diário que possuiu em suas mãos as 12 cartas secretas manuscritas do próprio Paracelso. Essas cartas deveriam ser copiadas do próprio punho do possuidor, mas jamais reveladas ao público,
até que se cumprisse uma profecia após a morte do imperador Rodolfo II. A profecia era a vinda de Elias, o artista, e foi publicada parcialmente nos Manifestos Rosacruzes. Para alguns pesquisadores, os manifestos eram textos sarcásticos que ironizavam e profanavam o projeto inicial dos Rosacruzes de Praga. Para outros, os manifestos não passavam de uma jogada de marketing, a fim de inspirar as massas e ao mesmo tempo confundir os inimigos. O que fica claro é que haviam graus nessa sociedade, e se o Johann Valentin Andrea e outros publicaram manifestos sobre a Rosa Cruz, eles ainda não haviam atingido o grau superior, que nós conversaremos no vídeo sobre a Golden Rosenkreuz. Mas além das cartas de Paracelso, a biblioteca de Rodolfo II em Praga era um tesouro de conhecimento e abrigava muitas obras e manuscritos raros e clássicos, como o Corpus Hermeticum, Picatrix e Magia Salomônica. Esses alquimistas dedicavam-se à decodificação desses textos, buscando desvendar os mistérios da natureza e da criação. John Dee e Edward Kelly também estiveram relacionados à maçonaria. Eles residiram em Trebona, na residência de Guilherme de Rosenberg. A família Rosenberg descendia da nobre guilda dos construtores de catedrais medievais e estava ligada à Liga Esmalcada e à Liga Protestante, os cavaleiros príncipes que assinaram a Fórmula da Concórdia. A família Rosenberg e os Rosenberg eram um elo em comum entre John Dee, Heinrich Conrad, Michael Mayer e Michael Sandy-Vogius. Todos estes eram apadrinhados pela Guilda dos Construtores. A ligação de Dee com a Guilda dos Construtores nos chama atenção para o fato de que John Dee antecipou a visão da maçonaria especulativa sobre a arquitetura como um caminho para o conhecimento e a iluminação. Para Dee, a arquitetura não era apenas a construção de edifícios, mas uma arte mística que conectava o mundo material ao mundo espiritual. A ideia de que a arquitetura física era uma manifestação de um projeto divino presente em seus escritos influenciou profundamente os primeiros maçons. A analogia hermética da arquitetura como uma ponte celestial presente em suas obras encontra eco nas tradições maçônicas, onde o templo é visto como um símbolo do universo e um local do aprendizado moral. Dee também chamou atenção, assim como Giordano Bruno, para a arte da memória, para a retórica, a necessidade de se estudar a matemática, pois ele era um matemático. Depois, John Dee vai a Hessen-Kassel, aquela cidade onde os manifestos serão lançados, a convite do Landgrave Guilherme de Hessen-Kassel. A conexão de John Dee com o colégio químico que funcionava em Hessen-Kassel revela a importância desse centro alquímico e nos força a lembrar que os manifestos Rosacruzes serão publicados nessa cidade. É evidente que a Mona Hieroglyphic e seus cálculos astrológicos serviram de inspiração para os autores dos manifestos, pois nessa cidade também sabemos que funcionava uma confraria fundada por Cornélios Agripa, o Colégio dos Magos, que reunia os estudantes de filosofia oculta. Muitos desses personagens viajavam a Hessen-Kassel. Isso também deve ser observado. O Colégio Químico tinha a sua gráfica patrocinada por Guilherme de Hessen-Kassel, que era dirigida por Lázaro Zettner, que era discípulo de Giordano Bruno e que está relacionado também à publicação do manifesto Assertio Fraternitate. Essa gráfica desempenhou um papel fundamental na disseminação das ideias de uma reforma geral e universal e a publicação do Fama Fraternitatis em 1614. Tal relacionamento coloca John Dee no centro de todo o movimento, que culminará anos mais tarde na publicação dos Manifestos Rosacruzes. Há cartas e comentários do próprio John Dee com chaves para as práticas e para a compreensão das suas obras, e ele
presenteou ao conde Maurice von Hessen-Kassel, filho de Guilherme, aquele que patrocina a publicação dos manifestos, com uma cópia do Monas Hieroglífica. Essa cópia tinha notas pessoais manuscritas explicando ao patrocinador dos manifestos os mistérios ocultos do Monas. Outro presente entre ambos eram perfumes e cavalos, presentes que eles trocavam entre si. As chaves para a compreensão esotérica das suas obras eram orais. Parte desta tradição foi perdida, mas uma grande parte está em obras raras pouco conhecidas do público, como o Mysteriorum Libre Quinque, ou 5 livros de exercícios místicos do Dr. John Dee, uma revelação angélica da magia cabalística, e também está em outros mistérios ocultos e divinos revelados ao Dr. John Dee e Edward Kelly. E outras chaves para a compreensão do sistema de John Dee ficaram nessas notas manuscritas em manuscritos raros. Dee revela em seus diários que as inteligências superiores ditaram vários livros para ele através de Kelly, e alguns estavam em uma linguagem angélica especial, o alfabeto enoquiano, que é usado até os dias atuais nos rituais de magia enoquiana. O alfabeto adâmico. A hospitalidade sexual. Se aproveitando da amizade entre John Dee e Jane, Edward Kelly, no ano de 1587, numa conferência, movido por motivos pessoais, disse que o anjo tinha ordenado que os homens partilhassem tudo, incluindo as suas esposas, que na época eram consideradas como objetos e bens pessoais. Essa experiência entre Dee e Kelly teve consequências pessoais significativas que levou ao fim da amizade e à interrupção das experiências esotéricas, retornando então à Inglaterra o nascimento de Theodorus Trebonianus, filho de John Dee com Jane Dee, mas que aparentemente era filho de Edward Kelly, gerou muitos questionamentos. Mas John Dee cuidou dele como se fosse o seu próprio filho. De toda forma, é importante ressaltar que, como um pai dedicado, o John Dee anotou em seu diário cada febre, cada arranhão, cada machucado, a data do nascimento e a data do desmame dos seus filhos, mostrando seu comprometimento não só com o mundo e com o esoterismo, mas também com seu laboratório pessoal, a sua família. E após 6 anos no Sacro Império Romano Germânico, retornando à Inglaterra, John Dee se deparou com outra realidade. Sua casa havia sido vandalizada, sua biblioteca, um tesouro do conhecimento acumulado ao longo dos anos, estava em ruínas. A hostilidade em relação às práticas ocultas crescia. Apesar das dificuldades, John Dee conseguiu manter o apoio da Rainha Elizabeth I, que nomeou ele como diretor do Christian College, em Manchester. Nessa universidade, ele conseguiu preservar um espaço para o esoterismo em uma ala da biblioteca que permanece até os nossos dias atuais e que é um testemunho do seu legado. Em seus últimos anos, John Dee recebeu um golpe devastador: a perda dos seus filhos, Michael e Theodore. A doença se espalhava por Londres e sua companheira Jane também morreu em 1604, vítima de peste bubônica. A morte de Elizabeth I e a ascensão de James I ao trono marcaram o fim de uma era para o alquimista. Com a idade avançando, sem esse apoio, ele viu-se obrigado a vender parte da sua biblioteca e dos seus bens para cuidar de si mesmo e da sua filha Catherine, que permaneceu ao seu lado. Consciente do fim das suas forças e aguardando que o anjo da morte o visitasse, ele passou seus últimos dias em Mortlake, onde, em 1608 e entre 1609, ele finalmente deixou suas vestes terrenas, renasceu em outros planos e o seu corpo cansado de terra ficou na terra. O seu legado continua a inspirar pesquisadores e entusiastas do esoterismo até os dias atuais. O
Arthur Dee, seu filho, se tornou um alquimista e um autor hermético cujas obras foram publicadas por Elias Ashmole, muito conhecido nos ramos da maçonaria. Esse último publicou também algumas instruções secretas de John Dee, ou seja, na Inglaterra, o rosacrucianismo e a magia da Monas hieroglífica continuou com as publicações, tanto dos manifestos, dos círculos alquímicos, com a Casa de Salomão e o projeto de Pansófia de Amos Comenius. Tudo isso, de certa forma, acabou sendo preservado nas bibliotecas nas universidades da Inglaterra e influenciou diretamente todos os que estão conectados à formação da maçonaria especulativa, a Grande Loja Unida da Inglaterra, em 1710. A figura de John Dee se entrelaça intrinsecamente com a história de todo o esoterismo ocidental, especialmente com a história do movimento Rosa Cruz e da maçonaria. A influência das suas ideias no rosacrucianismo clássico é inegável. A Monas hieroglífica, por exemplo, serve como uma fonte de inspiração para muitos dos símbolos e conceitos utilizados pelos Rosacruzes. A conexão entre os membros da Ordem da Jarreteira, da Ordem de São João Evangelista de Brandenburg, dos Cavaleiros Teutônicos, a Ordem do Tozão de Ouro, a Ordem do Santo Sepulcro, como John Dee e outros alquimistas e ocultistas da época, revela uma rede de influências e conhecimentos que transcendia as fronteiras nacionais e unia todos ao ideal cavalheiresco. Esses homens, unidos por uma busca comum pela sabedoria e pela perfeição espiritual, formaram uma espécie de fraternidade invisível, dedicada à preservação e ao desenvolvimento do conhecimento esotérico e da filosofia oculta. A vida e a obra de John Dee, um pouco divina e um pouco humana com seus erros e acertos, continua a inspirar os buscadores. Ó Yod-Heh-Vav-Heh Sabaoth, Criador de todas as coisas, ensina-me a perceber e a compreender corretamente tua sabedoria. É tudo que eu desejo. Fixa tua palavra em meu ouvido. É o Criador de todas as coisas. E fixa a tua sabedoria em meu coração. Ó Deus, perdoa-me se pequei contra tua majestade, revelando tão grandes mistérios em meus escritos, que devem ser lidos por todos, mas creio que apenas os que são realmente dignos o compreenderão. John Dee. Deixe seu comentário, contribua para o canal através da chave Pix, osmestresdopassado@gmail.com, e compartilhe para aquela pessoa que pode se interessar por esse assunto. Até os nossos próximos vídeos. Um forte abraço a todos.